Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 2, com o tema Somos Cristãos. A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 2, dos versículos de 1 a 9 e versículo 14. A palavra-chave é Evangelho. E vamos abordar nesta lição, prevenindo-se contra a tendência judaizante. A tendência judaizante no início da igreja. A tendência judaizante hoje. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostra o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Em um retorno do apóstolo Paulo, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrada em Atos capítulo 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. À medida que os debates se acirraram entre gentios cristãos e os judaizantes, Paulo considerou necessário escrever às igrejas da Galácia. Os judaizantes tentavam enfraquecer a autoridade de Paulo e ensinavam um falso evangelho. Em resposta, Paulo defendeu sua autoridade como apóstolo e a verdade de sua mensagem. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Em grego, allos significa outro do mesmo tipo. Héteros significa outro de um tipo diferente. O evangelho que estes judaizantes tinham apresentado aos Gálatas era um evangelho héteros, um evangelho essencialmente diferente do evangelho de Deus. Paulo disse que este evangelho não há outro. Por quê? Porque o evangelho é boa nova. Qualquer mensagem que nos diga se esforce mais, mesmo se recebemos um livro de regras, não é absolutamente uma boa nova. Não importa o quanto você e eu possamos tentar, jamais seremos bons o bastante para escaparmos das cadeias do presente século mau. Somente a graça de Deus, entrando na história, na pessoa de Jesus Cristo e fazendo por nós o que jamais poderíamos fazer sozinhos, é verdadeiramente o Evangelho Boas Novas. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Na realidade, esses ensinamentos tinham o objetivo de fazer com que os cristãos abandonassem a fé ou desertassem dela, mudar de pensamento. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas 2, versículo 14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã,
do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. Em relação à tendência judaizante de hoje, sabemos que o Evangelho é um só, não há dois. O Evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado expectativamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. E o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. Em relação aos perigos da doutrina judaizantes, os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de que o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Qual a diferença hoje entre judeus messiânicos e cristãos judaizantes? Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica, ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. No caso do não-judeu, convertido ao cristianismo, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.